nesse momento, começando aqui a entrevista com o desembargador Erivan Lopes, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Bem, senhores, meu bom dia. Eu os convoquei aqui porque sou um homem público e tenho consciência disso. E o homem público, quando acusar de alguma coisa, tem que responder. Eu quero dizer aos senhores que aqui do meu lado, Valdemar Rodrigues, um homem público também, foi professor da Universidade Federal do Piauí, consultor da ONU, secretário de Meio Ambiente do Estado do Piauí, e que há alguns anos se aposentou e foi morar em Barrinho, município de Cajueiro da Praia. Lá ele adquiriu uma área de terra, onde construiu sua casa e mora. Como é de conhecimento de todos os senhores, terreno de Marinha, tal e qual o que dele lá, e o que margeia o Rio Puti, ninguém tem domínio. Você tem ocupação e paga todo ano a taxa de ocupação ao Serviço de Patrimônio da União. Pois bem, há mais de 3 anos que ele insistia para me vender, vou repetir, no município de Cajueiro da Praia, o terreno vizinho à casa dele, mede 10 metros, 20 metros por 50. E eu disse que só compraria quando ele tivesse o RIP, que é o Registro Imobiliário Patrimonial, junto ao SPU. No mês do ano ele chegou e disse: agora tem. E eu comprei. Quem compra e faz um negócio jurídico tem que fazer o quê? Tem que fazer um instrumento. Esse instrumento eu ia precisar, inclusive, para entrar com o meu pedido de desmembramento do RIP junto ao Serviço de Patrimônio da União e fazer também um eventual pedido de aforamento. Repito, este terreno do Valdemar não é objeto de investigação pelo Ministério Público, nem Valdemar é objeto de investigação pelo Ministério Público e nem pela polícia, e nem objeto de contestação administrativa ou judicial. Para fazer a escritura desse documento, eu liguei mês passado para o oficial, o tabelião de Luiz Correia. Não liguei no celular dele porque não tenho. Consultei aqui no setor do tribunal e liguei para o telefone fixo do cartório. E como qualquer cidadão, pedi para falar com o oficial. Depois o oficial me liga e disse: olha, eu comprei um terreno do Valdemar e estou querendo fazer a escritura de posse. Não é registro imobiliário, não é de domínio, é de posse. Ele disse: sem problema. Recebeu o contrato. E depois ele me liga: olha, desembargador, aqui precisa fazer uns ajustes, precisa constar algumas informações. Ele diz: pode falar com o Valdemar ou com o advogado dele. Ele liga para o advogado. O advogado dá as informações que faltavam. Pois bem, aí tudo bem resolvido. Eu repito, chega no meu gabinete, no plantão, 2 habeas corpus, em que nem o Valdemar é parte, e nem o senhor Manuel Barbosa, lá do cartório, também é parte. Todos os senhores sabem. O habeas corpus envolve o Luiz Neto e o Madison. Como havia ilegalidade nas determinações judiciais, eu concedi a ordem de habeas corpus parcialmente, substituí a prisão preventiva por medidas cautelares e outras diversas da prisão. Pois bem, o doutor Galeno, que é o promotor de justiça de Luiz Correia, ficou desagradado com esta decisão. E num ato de vingança, teria feito uma reclamação no CNJ em que imputa a falta de disciplina a mim, porque, segundo ele, eu estaria forjando um registro de propriedade desse imóvel junto com o Manel, com quem eu manteria uma relação espúria. Primeiro, eu trouxe as provas e vou instituir para os senhores. Nem o telefone do Manel tinha. Segundo, o Manel foi a mesma pessoa que eu, enquanto presidente do tribunal, e está no dossiê que eu distribuí para vocês, que eu afastei do cartório, porque ele foi para lá numa permuta ilegal. Então, como é que é uma relação espúria entre um desembargador e um oficial de registro que eu mesmo afastei lá? Ele voltou por conta de um mandado de segurança ou uma decisão judicial de um colega. Então, não havia relação nenhuma. Pois bem, qual é o objetivo da reclamação do Dr. Galeno no CNJ? É me afastar dos processos.
porque eu sou ou fui um obstáculo à fúria vingativa dele contra o Madison e o Luiz Neto. E qual é o motivo dessa fúria dele contra o Luiz Neto e contra o Madison? É que ele tem uma relação de amizade, esta sim, espúria, com um ex-procurador do município de Luiz Correia, chamado Moção, os senhores viram aí. E, para beneficiar o Moção, ele exigiu primeiro que o município assinasse um termo de ajustamento de conduta, e o prefeito assinou, em que favorecia o procurador, o amigo dele, com 5% das receitas que o município tivesse. Pois bem, este Moção foi lá na empresa do senhor Madison e fez uma autuação de mais de R$700 mil. Ou seja, desta atuação, 5% é por dele de Moção. E no termo de ajuste de conduta que eu distribuí com os senhores, que o doutor Galeno fez por Moção, aquele contra quem ele pediu a prisão e ele deferiu o habeas corpus, 5%, aliás, ele assina um compromisso, é para assinar um compromisso de confidencialidade do termo, não era para o povo saber. E confidencialidade. Só que o Moção fez o seguinte: pegou o termo de ajustamento de conduta, disse que ia trazer para estudar, juntou com o Luiz Neto e representou Galeno por desvio de conduta no Conselho, na Corregedoria Geral de Justiça do Ministério Público. A Corregedoria fez o quê? A Corregedoria instaurou uma sindicância contra o doutor Galeno. Sabe qual a família do doutor Galeno? Entrou com uma ação judicial para suspender. Mas ele não entrou perante uma autoridade competente, que é o tribunal, não. Porque pela Constituição do Estado do Piauí, os procuradores de justiça, o corregedor e o colégio superior a sujeita à jurisdição do tribunal. Ele entrou lá e Luiz Correia. E o juiz concedeu uma liminar e suspendeu. Aliás, não é o primeiro caso que o doutor Galeno obtém provimento judicial favorável em Luiz Correia. O doutor Galeno é proprietário de um lote, no loteamento Mirante do Lago. Entrou e obteve do juiz uma liminar para suspender a cobrança de condomínio. E tem duas outras que eu mandei distribuir. Eu citei só as duas mais importantes. Essa que suspendeu a sindicância contra ele e a outra que suspendeu a cobrança do condomínio lá do Mirante do Lago. E eu estranhei porque este juiz vem concedendo tantas medidas cautelares, não consegue indeferir um pedido do doutor Galeno, nem nos processos criminais contra seus desafetos, nem de interceptação telefônica, nem de prisão, nem pedidos espúrios como esse para não pagar o condomínio. Senhores, é porque há 6 anos, desde 2013, que o doutor Galeno tem em suas mãos um inquérito policial contra o filho do juiz, por crime de falsificação. Ele teria forjado uma decisão judicial do pai. E em 6 anos, o doutor Galeno não tomou nenhuma das duas providências que o membro do Ministério Público deve tomar. Ele nem denunciou e nem pediu arquivamento. Então, o que é que subentende? Indício, senhores, está escrito no Código de Processo Penal, e aqui nós temos alguns jornalistas formados. É circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autoriza determinada confusão. É que o juiz vem fazendo tudo isso, eu até entendo a situação dele, em preservação do próprio filho. É com causa, é o que se suspeita. Porque se o promotor está com 6 anos com inquérito, por conta dessa conduta envolvendo o juiz e o pai, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí, daqui do tribunal, já fez a sindicância pelo corregedor. A sindicância já foi trazida ao plenário. O plenário já deliberou e instaurou o processo. O processo já tramitou sob a relatoria do desembargador com toda a instrução. E já tramita o julgamento aqui. E a ação penal não chega ao fim do inquérito. Essa é que é a realidade fática. Outro caso, a tática usada é conhecida nacionalmente. O inquérito, o processo está sob o segredo de justiça.
A reclamação disciplinar que ele teria proposto contra mim tramita em segredo de justiça. Só 2 pessoas teriam acesso. Ele que propôs e o ministro Humberto Martins. Entretanto, eu recebi, não a Vanessa que recebeu, da TV Clube, um pedido de informações, e a TV Clube hoje divulgou parte dos diálogos que estão mantidos. Isso é crime. E é falta disciplinar. Mas eu não vou me intimidar, vou continuar nos processos e naquilo em que afetar a minha honra e a minha dignidade, eu vou tomar as providências com as representações disciplinares e criminais que o caso requer. Desembargador, sobre a concessão do habeas corpus, né, no sábado, num plantão do senhor com relação que o promotor coloca lá nessa reclamação para o CNJ, que não poderia ter sido concedida em função do fato não ter se dado no plantão, como é que o senhor diz? Olha, a operação ocorreu de manhã, todos os senhores sabem disso, de manhã, durante o decorrer do dia. O primeiro habeas corpus entrou às 23 horas, no meu plantão, e o segundo entrou às 5 horas da manhã. O que é que diz a nossa resolução do tribunal? Não serão conhecidos no plantão prisão ou ameaça de prisão que ocorrer num período de até 2 dias, ou seja, 48 horas do início do plantão. A ameaça foi de manhã, eu recebi o habeas corpus de noite. Como é que não está dentro do plantão? Ah, mas a decisão proferiu no dia seguinte, às 10 da manhã. Quem recebe o pedido de habeas corpus, que depende de exame de provas, às 5 horas da manhã, não tem condição de até hoje publicar a decisão. É por isso que a nossa resolução diz que a obrigação de quem receber o processo durante o plantão não se encerra com o término do plantão. Ou seja, se for impetrado no plantão, ainda que o período do plantão se esgote, eu tenho que oferecer a prestação adicional. Mais uma vez, faltando com a verdade. Falta com a verdade quando eu disse que eu tenho uma relação espúria com o Manel. Eu dei um telefoninha, vou distribuir a prova que eu pedi ao serviço do tribunal. Falta com a verdade que disse que eu tinha uma relação espúria com o Manel ficou afastado do cartório enquanto presidente. E o pior de tudo, que para mim é o que revela pior no ser humano, é ele pegar uma compra lícita de um objeto lícito, que não é objeto de investigação, de que está aqui, vai responder para os senhores, não é objeto de investigação, e porque houve um deferimento liminar que não favoreceu nem o Valdemar e nem o Manel, e querer fazer uma conexão absolutamente impossível. Isso é que eu não aceito. Desembargador, não há, portanto, nenhuma ilegalidade, o senhor não vê nenhum tipo de impedimento em manter esse tipo de ligação com o dono do cartório? Eu não tenho obrigação nenhuma com o dono do cartório. Eu sou usuário, sim. Qualquer pessoa que tem um ato a ser realizado no cartório tem que manter contato. Eu poderia ter ido lá ou poderia ter telefonado. Ouçam o áudio. Se eu peço alguma ilegalidade, o senhor, quando adquiriu um imóvel, o senhor não procura o cartório, não, para documentar? Como que eu fiz? O que é errado nisso? Ouço o áudio, se eu faço algum tipo de coação, algum tipo de pedido imoral, não, o contrato está sendo encaminhado para o senhor fazer a escritura. Onde é que está o crime? Onde é que está o abuso nisso? Qual é a relação espúria que eu tenho? Desembargador, diante de tudo que o senhor colocou aí, qual é a sua expectativa com relação ao CNJ? Não tenho dúvida que adotando as decisões que o CNJ vem adotando, o CNJ não vai nem conhecer, porque todas essas informações, inclusive da motivação, da ira dele contra os acusados, a motivação, estou com os termos, os taxas. O senhor quer saber de uma coisa? Este taxa beneficiava um advogado, que era o procurador do município, chamado Monsanto, correto? O sistema eletrônico do tribunal registra todo mundo que acessa ao processo. O Monsanto não é advogado, ele não é impetrado, ele não é paciente. Ele acessou muito mais ao processo eletrônico do que o próprio promotor ou os advogados. Por que ele acessa tanto ao processo? Essa é uma pergunta que tem que responder o promotor. Não sou eu, não. O senhor disse na sua declaração aí, a nota à imprensa, que ia tomar as medidas cabíveis do caso, seja também na área criminal. O que o senhor pretende fazer? Bom, eu estou sendo vítima de uma calúnia. Calúnia é crime. Eu vou fazer a queixa-crime. Contra o promotor. E vou comunicar também ao regedor dele aqui
essa calúnia também implica em infração disciplinar, e vou remeter todas essas provas indiciárias que eu tenho de que ele vem usando este inquérito contra o filho do juiz há 6 anos para obter decisões judiciais favoráveis a ele. Inclusive, isso tem uma sindicância contra ele. A extorsão a desembargador. Seria um pedido ao Conselho do Ministério Público, à Corregedoria. Corregedoria do Ministério Público, quem tem que Qual o investigar? nome do juiz? Doutor Isaac. E qual seria o processo que o filho do senhor Isaac responderia? Ah, eu não sei, quem deve saber ele, promotor, que é quem tem os autos do inquérito há 6 Mas anos. qual a acusação? Né? Que tipo a natureza do crime? O que indicia os autos aqui é que ele teria forjado um documento, uma decisão do juiz, do pai. É isso. Pronto? Não, ainda tem mais, doutor. Doutor, por que o senhor acha que ele estaria aborrecido e ele querer prejudicar diretamente? Só não citar os outros, principalmente o senhor. Por uma razão muito simples, que autorizou para pensar desse jeito. Porque eu fui um obstáculo à ira dele voltada quanto o Márcio e quanto o Luiz Neto, que representaram ele na corregedoria. E há outro indício, é que no teor das gravações que ele vaza, que ele teria botado na reclamação, ele faz referência a outros desembargadores deste tribunal, sugerindo inclusive prática de corrupção, mas a reclamação é só contra mim. Por quê? Porque os outros não são relatores habeas corpus, porque os outros não concederam liminar. É só por isso. É isso que me leva a crer que ele está agindo exclusivamente por vingança contra mim.